Fala galerinha, sou Felipe Bruno e a tabela em andamento do Super Mundial do Mundial de Clubes, segunda rodada nesta sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. Começou primeiro o jogo, mas ainda não terminou o duelo entre Benfica e Auckland City. O Benfica vai vencendo o Auckland City por 4-0. Em contrapartida, o Flamengo venceu o Chelsea pelo placar de 3-1. O jogo do Flamengo começou 2 horas depois do jogo do Benfica e terminou aí com vitória do Flamengo de virada 3-1 para cima do Chelsea. Enquanto eu estou falando aqui, mais um gol do Benfica. Benfica agora 5-0 no Auckland City. Às 19 horas, o Los Angeles FC enfrenta o Esperance de Tunísia. E às 22 horas, o Bayern de Munique enfrenta o Boca Juniors às 22 horas. Bom, com os resultados de momento, a classificação do Super Mundial tem no grupo A, Palmeiras na liderança com 4 pontos, Inter Miami segundo colocado também com 4. Porto é o terceiro com 1 ponto e o Al-Ahly é o lanterna com 1 ponto. A situação é a seguinte no grupo, Palmeiras e Inter Miami, classificação bem encaminhada, o empate serve para os dois, mesmo um deles perdendo, pode ainda se classificar, dependendo do resultado entre Porto e Al-Ahly. Pelo regulamento do Mundial de Clubes, em caso de empate no número de pontos, é considerado em primeiro lugar como critério de desempate o confronto direto. E caso tenhamos um empate triplo, aí vai para os resultados entre as equipes, né? Que isso serve, por exemplo, para o grupo B, que tem o Botafogo na liderança com 6 pontos, o PSG é o segundo com 3, mesma pontuação do Atlético de Madrid, terceiro colocado. Seattle Sounders é o lanterna com 0. Caso na última rodada temos um empate triplo entre Botafogo, PSG e Atlético de Madrid, ou seja, para que isso aconteça, o Botafogo teria que perder para o Atlético de Madrid, e aí os dois ficariam com 6 pontos, e o PSG ganhar do Seattle Sounders, e aí também chegaria a 6 pontos. Neste caso, quem se classifica é quem foi melhor nos confrontos diretos. Como o Botafogo ganhou do PSG, o PSG ganhou do Atlético de Madrid. Nesse caso, do exemplo, o Atlético de Madrid teria que ganhar do Botafogo para também chegar aos 6 pontos. Aí o empate triplo levaria ao segundo critério de desempate, saldo de gols em relação aos confrontos diretos. E aí descarta os resultados contra o Seattle Sounders. E aí, neste caso, então, e teríamos então o Atlético de Madrid com saldo de -4, o Botafogo com saldo de 1, e aí teria no confronto direto quem levar a melhor. E aí, nesse caso, então, temos assim a situação: o Atlético de Madrid só se classifica e elimina o Botafogo se vencer por 3 ou mais gols de diferença. O Botafogo, portanto, se classifica podendo perder até por 2 gols de diferença, e o PSG só depende dele para se classificar. O Botafogo, em caso de empate, garante o primeiro lugar do grupo. Se vencer, também garante o primeiro lugar do grupo. Já o Lanterna Seattle Sounders ainda tem chance de classificação, mas aí tem que golear o PSG, porque aí venceria no confronto direto e aí teria que ultrapassar o Atlético de Madrid pelo saldo de gols. Então, esse grupo ainda matematicamente as equipes ainda têm chance de classificação, mas claro, Botafogo tem grandes chances aí de garantir o primeiro lugar, precisa apenas de um empate. E mesmo perdendo por 2 gols, ainda se classifica. Grupo C, Benfica é o líder com 4 pontos, Bayern de Munique é o segundo com 3, Boca Juniors é o terceiro com 1 e o lanterna é o Auckland City com 0. Grupo D tem o Flamengo na liderança com 6 pontos, o Chelsea é o segundo colocado com 3. Los Angeles FC é o terceiro com 0, mesma pontuação da Esperance de Tunísia. Olha só, hein? Se Los Angeles FC e Esperance de Tunísia tivermos um empate, o Flamengo vai comemorar a classificação antecipada já nessa rodada, hein? Aí se tivermos aí um vitorioso, aí depende de quem vencer, o Flamengo também garante a classificação. Se o Esperance de Tunísia vencer o Los Angeles FC, aí o Flamengo também pode comemorar a classificação. Só tem um resultado que o Flamengo ainda não comemora a classificação nessa rodada. Se o Los Angeles FC vencer o Esperance de Tunísia, porque aí na última rodada o Flamengo enfrenta o Los Angeles FC e aí teria a possibilidade de ser ultrapassado na combinação ali de saldo de gols, confronto direto, enfim. Grupo E tem River Plate na liderança com 3 pontos, Monterrey é o segundo com 1 ponto, mesma pontuação da Inter de Milão, que é a terceira colocada, Urawa Reds é o lanterna com 0. Grupo F tem o Sandals Mamelodi na liderança com 3 pontos, o Borussia Dortmund é o segundo com 1 ponto, mesma pontuação do Fluminense, terceiro colocado. O lanterna é o Ulsan Hyundai com 0. Grupo G tem Juventus na liderança com 3 pontos, mesma pontuação do Manchester City, segundo colocado. O Wydad Casablanca é o terceiro com 0, mesma pontuação do lanterna Al Ain. E Grupo H tem o Red
Bull Salzburg na liderança com 3 pontos, Real Madrid é o segundo com ponto, Al Hilal é o terceiro também com ponto e o lanterna é o Pachuca com 0.